Lá. Então, como eu estava falando para vocês, esse tema da nossa aula, nós vamos trabalhar muito a questão do emocional. Seja o emocional do profissional, seja o emocional do meu aluno, seja o emocional até mesmo de um parente. É muito legal, é como se fosse uma terapia. Quando a gente liga a neurociência à inteligência emocional, a gente fala de duas partes do cérebro que eles são muito importantes. Quem viu aí o vídeo que eu deixei ontem no grupo, e esse vídeo também ele vai ficar salvo na plataforma, ele vai estar lá na plataforma com vídeos complementares, vai ver que o professor que trabalha, né, com essa área no vídeo, ele explica que tanto trabalhamos no emocional, tanto trabalhamos com a questão do raciocínio, né? Raciocínio lógico, a razão. E tudo isso está ligado no nosso cérebro. E aí, como nós estamos fazendo uma pós-graduação em ênfase em neurociência, e por que essa pós-graduação em neurociência? Para podermos trabalhar realmente o socioemocional do nosso paciente, para podermos trabalhar realmente o socioemocional da família do paciente, o socioemocional até mesmo do terapeuta, é muito importante falarmos sobre isso, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos estar As primeiras aulas são sempre introduções, né? E a segunda aula nós vamos trabalhar a teoria. Então, como eu disse antes da gravação cair, eu preciso muito que vocês fiquem ligadas, tá? Do, nessa questão do microfone, em falar, tirar dúvidas, tá bom? Eu preciso que vocês me ajudem nessa questão. Quem vai escrever no chat, levanta a mão para que eu possa ver lá no slide que você está querendo falar, porque aí já me ajuda bastante, tá, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? É... Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o slide. Eu queria... Vou compartilhar com vocês aí o meu slide. Todo mundo está vendo? Sim. Todo mundo está vendo. Ah, tá. Ótimo. Gente, aqui não dá para eu ver quem levantou a mão. Eu não sei como o Evandro conseguia fazer essas proezas. O Evandro é inteligente. Então, quem tiver alguma dúvida, liga o microfone e fala, porque aí eu vou lá no chat e vejo, tá bom? Ou então pode tirar dúvida pelo próprio microfone mesmo. Então vamos lá. Aqui, nessa introdução, nós vemos uma imagem de um rapaz, né, fazendo a ligação do coração e o cérebro. A gente analisa, né, a parte sentimental ao coração. Então, por exemplo, muitos poetas, né, eles fazem a ligação sentimental neurológica ao coração. Então, quando está apaixonado, né, é o símbolo do coração. Na verdade, é um símbolo de dois corações juntos, né, formando esse símbolo maravilhoso. Aí, a minha câmera está desligada. É isso que eu não gosto quando eu estou fazendo a apresentação.
Calma aí, meninas. Estão me vendo ainda? Aqui. Voltei? Voltei. Ai, que bom. Então, os poetas, né, eles sempre retratavam a emoção sentimental ao coração, ao nosso próprio coração, né? Quer ver um que eu gosto muito de ler e retrata isso? O salmista Davi, né? Quando os salmos dele estão falando sobre a emoção que ele tem ou por alguém ou por Deus. Salomão a mesma coisa, né? Falando sobre suas esposas, sempre ligando ao coração. Então, essa imagem ela faz a conexão do cérebro com o coração. Então, nós vamos falar sobre um sentimento que ele é neurológico, né? Ele fica dos nossos neurônios, mas tem a retratação de um órgão que é o coração. A gente tem que entender que a inteligência emocional ela está ligada sempre na capacidade do ser humano em gerir suas emoções, né? Então, uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional saudável, ela sabe como gerir suas emoções nos momentos certos, né? Por exemplo, em um velório. Num velório, eu sei que é uma situação delicada, onde nós estamos nos despedindo de uma pessoa, de um ente querido, de um familiar, de um amigo, né? Ou é amigo do seu amigo, independente. Ou às vezes é uma pessoa que você não conhece, mas nós sabemos que aquele momento ali é um momento de tristeza. Então, o nosso emocional é gerenciado para a tristeza. Mesmo que você não esteja triste, você fica com um semblante triste, porque aquele local é de tristeza. Raramente eu vou no enterro e vejo um local de felicidade. Raramente você vê isso, né? Só se você foi uma pessoa muito alegre, mesmo assim, mas o sentimento ainda é de tristeza. A pessoa que tem uma inteligência emocional controlada tem uma autopercepção, além de perceber as percepções das emoções que estão à sua volta. Vamos voltar ao assunto ao enterro. Então, vamos lá. Se eu estou num velório, eu sei que aquele local é um local para sentimentos tristes, né? Alguém faleceu, perdi alguém. Automaticamente, você vai perceber que as emoções na sua volta também são de tristeza, né? Por quê? Automaticamente, quando você entra naquele local, o local ele está repleto de pessoas com diversas emoções, mas com uma só essência: tristeza. A mesma coisa quando você vai num aniversário ou num parque, né? Ninguém vai num parque para chorar de tristeza. Só se acontece algum acidente, mas ninguém vai a um parque, ninguém vai num aniversário e chora de tristeza. Por quê? Porque o meu emocional, o meu cérebro, né? Como ele não tem realidade, mas sim ele acredita nas ilusões. Ele capta a imagem daquele local, ele capta as cores daquele local e faz com que as suas emoções elas sejam transmutadas à felicidade. Então, fiquem com essa parte gravada, porque eu vou entrar numa situação em sala de aula daqui a pouco. Então, quando eu entro num local e o meu cérebro ele capta as cores, ele capta a essência, ele capta a energia, ele capta
o translado total do espaço, ele rapidamente, em questões de milésimos de segundo, ele já me traz uma emoção. E aí, pessoas com o sentimental em dia, eles fazem o gerenciamento dessas emoções corretamente. Voltando. Uma pessoa que não tem seu emocional em dia, se ela vai tem muitas pessoas que acreditam muito em energia, né? Mas não é o fato de energia, é o fato da captação emocional do nosso cérebro, né? Por isso que existe o psicólogo, né? Para exatamente trabalhar essa parte emocional do nosso cérebro. Então, quando o meu paciente ele não tem um emocional e ele é equilibrado e ele não tem a capacidade de gerir isso, se ele vai em certos tipos de locais, ele não consegue. O cérebro dele faz a captação do local, né? Ele faz ele suga a informação do local e ele não consegue gerir essa emoção na qual ele sugou. Então aquilo vai para o subconsciente dele e ele faz daquilo ali a sua realidade. Alguém tá conseguindo compreender o que eu estou tentando dizer? Sim. Sim. Quando falamos de inteligência emocional, a gente não fala no sentido coach da vida. Nossa inteligência emocional, vamos viver, vamos ganhar. A gente está falando realmente da parte cognitiva do nosso cérebro. É a parte na qual muitas pessoas não têm o gerenciamento de suas emoções. Por exemplo, posso me dar um exemplo, né? Eu estou na cruz hoje. Há um tempo atrás, eu não estava tendo capacidade de gerir as minhas emoções. Procurei um especialista, né, na área. Ele me recomendou remédios. Esses remédios me ajudam os meus neurônios a ter um fortalecimento, né? E quando eu entro em locais e quando o meu cérebro ele recebe as informações desse local, automaticamente, por conta do fortalecimento dos meus neurônios, eu não faço mais daquilo a minha realidade. Eu consigo gerir as minhas emoções. Eu consigo, não, olha, eu tô no velório da Zorobabel, a Zorobabel morreu, os familiares dela estão muito tristes, meus sentimentos, né? E, olha, eu não vou trazer esse sentimento de tristeza para mim. Até porque Zorobabel é uma amiga distante, né? Ela foi uma colega de trabalho de 84. Uma amiga minha que trabalhou com ela esse ano morreu, eu lembrei dela e eu vim no enterro para prestar homenagem à família. Não é nem a ela, né? A família. Então, realmente, esse sentimento de tristeza, né? Esse sentimento no qual eu estou cercado aqui, ele não é para mim. Ele não é meu, ele não está comigo. Né? O meu cérebro captou, todo mundo está muito triste, o meu semblante vai ficar de triste, claro, eu não vou rir, mas é isso aí. A porta para fora é outra situação. E aí eu vivo minha vida. Então, muitos dos nossos pacientes, mas Alexandre, eu não estou me formando em psicologia. Ok, ninguém aqui está se formando em psicologia. Mas nós estamos falando de gerenciamento de emoções. E muitos pacientes com autismo, muitos pacientes com TDAH, muitos pacientes que têm um distúrbio neurológico, eles não conseguem ter um gerenciamento de suas emoções. E aí quem vai ajudar essas crianças? Você. Bom, mas você vai falar assim, mas ele tem um terapeuta dele.
Mas talvez o terapeuta não tinha na grade essa aula, não tinha esse professor maravilhoso que vocês estão tendo agora, nesse exato momento. Então é você que vai ajudar seu paciente. Não é o terapeuta dele, e sim você. Vamos lá. A inteligência emocional está ligada à capacidade do ser humano está ligada à capacidade do ser humano tem de gerir suas emoções e ter uma autopercepção, além de perceber a percepção das emoções das quais estão à sua volta e assim saber lidar da melhor forma, né? Foi o que a gente falou. Não agindo por impulso. No caso do velório, eu captar essa emoção e sair gritando em cima do caixão. Ou chegar numa festa e sair gritando para brincar nos brinquedos ou no parque. Mas tomando decisões corretas, pensando como num todo, levando em consideração o outro e tudo à sua volta. Assim, os pilares básicos da inteligência emocional são a empatia, automotivação e autopercepção. Vamos lá, antes dos 3 pilares. Quando a gente consegue gerir as nossas emoções, quando nós temos a percepção do gerenciamento emocional do nosso corpo, do nosso cérebro, automaticamente nós conseguimos perceber em nossa volta um todo. Porque quando o cérebro ele absorve tudo do local, tem uma amiga que ela me chama de camaleão. Ela falou assim, Alexandre, você é um camaleão em pessoa. E eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. Teve um dia que eu perguntei, falei, Marta, o que é ser um camaleão? E aí ela usou um exemplo pessoal, né, do que estava acontecendo no local, quando eu a perguntei. E ela pôde me esclarecer, eu vou esclarecer para vocês de uma forma diferente. O que é ser um camaleão? Camaleão, ele é um animal no qual, quando ele muda de local, ele se adapta muito rápido, né? A concentração neurológica dele é muito rápida. Se ele está com medo, ele muda de cor, né? Ele consegue se disfarçar muito bem. Se ele tá em uma situação neutra, ele é ele mesmo. Se ele está em uma situação de perigo, ele já usa um outro instinto dele. E ela usou isso comigo porque uma pessoa, né, numa mesa conversando sobre um assunto de educação, a pessoa lançou uma piada super sem graça da educação e eu contornei a piada da pessoa para até mesmo ela não perder o próprio emprego. Estávamos eu, essa minha amiga, a diretora-geral da instituição e essa pessoa que era o coordenador, né, da instituição. E aí a diretora mal ia na instituição, é uma instituição filantrópica, e aí o coordenador soltou uma piada e eu automaticamente, o meu cérebro, automaticamente, a minha tia fala muito isso, eu sou muito perspicaz, automaticamente o meu cérebro pegou aquela situação, para salvar a vida da pessoa, eu fui lá e soltei um adendo, né? Bem melhor do que ele disse e o protegendo da sua própria fala. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade, esse gerenciamento emocional, né? Então, quando o não agir por impulso, né? Vamos lá, estou na Shopee, recebi meu salário hoje, meus 5 mil reais de salário, Deus me ouça. Estou lá com meus 5 mil, tá lá, a Aline com os 5 mil dela, que ela recebe todo mês, bonita. E aí a Shopee tocou, porque tá em Black Friday. E aí ela vai lá na Shopee e começa a ver produtos pro filho dela, né? Automaticamente. Aí ela fala, não, eu não vou comprar hoje. Só que o marketing, ele usa do neuromarketing, né? Que é uma coisa que eu adoro, do seguinte. Bom, o neuromarketing pensa o seguinte, como a neurociência. Se aquela pessoa viu aquele produto e clicou, é porque ela gostou. Então eu vou persegui-la para que ela possa comprar de mim. Isso é o dono do produto falando com ele mesmo, né? O nosso cérebro também pensa assim.
Então a Aline foi lá, clicou, viu lá o brinquedo para o filho dela e ela gostou, mas não vou comprar hoje. Vou ver o jogo do Brasil e depois eu penso nisso. Ela vai lá e esquece. Daqui a pouco começa a chegar muitas propagandas do mesmo brinquedo, mas com preços diversificados. Ou de outros tipos de brinquedos mais caros ou mais baratos, também com preços diversificados. Se a Aline ela não tem gerenciamento de emoções, automaticamente ela vai acabar indo por impulso e comprar ou o brinquedo mais caro, ou o brinquedo mais barato, ou tudo ao mesmo tempo. Mas como no início da história eu disse que a Aline ela viu o brinquedo, pensou e disse que após o jogo do Brasil ela iria comprar, automaticamente ela conseguiu gerir ela de não comprar por impulso. Bom, talvez ela não comprou por impulso, porque o interessante para ela não era o brinquedo e sim o jogo do Brasil, ou porque ela, não, vou pensar melhor, vou assistir o jogo, vou distrair a minha mente, após isso eu vou pensar no brinquedo para o meu filho. Então, ter a gerência emocional dos nossos sentimentos é muito importante. É fazer com que pensemos, né? E analisemos. Analisemos existe? Analisamos, né? Que analisemos, eu acho que existe. O professor é todo perdido, meu Deus do céu. A questão num todo. Então, a parte de gerir os impulsos também é muito importante. Quando entramos nisso nos nossos pacientes, como trabalhar o gerenciamento de impulsos dentro desse paciente? Nós precisamos estudar quais são os impulsos que ele tem. Por exemplo, já teve paciente autismo, né? O impulso que o autista tem é daquilo que ele gosta muito. Por exemplo, eu já tive um paciente autista que ele gostava muito de fazer bolo. Então, se eu falasse a palavra café ou bolo, ativava nele uma palavra-chave, né? Ativava nele um gatilho e aquilo gerava nele um impulso que ele queria, ou café ou bolo. Mas no caso do café, era só o café. No caso do bolo, era fazer o bolo. Ele não só queria um pedaço de bolo, ele queria fazer o bolo. Então gerava nele gatilhos para ele produzir o bolo e depois ele comer. Então, o gerenciamento de emoção no terapeuta, ele tem que começar antes dele ajudar o paciente a gerir as emoções dele. Então, a primeira coisa, tá indo daqui, procure um terapeuta. É muito importante nós termos alguém para poder compartilhar a nossa gestão emocional. Eu digo assim, de super peito aberto. Eu não sou muito assim, fã de terapeutas, já passei por muitos. Mas, ultimamente, eu tenho tido muita ajuda terapêutica em relação aos meus processos com pacientes. Então, é de suma importância isso. Então, quando a gente não age por impulso, nós tomamos decisões corretas, pensamos como um todo e levamos em consideração o outro e tudo à sua volta. Para a galera que é casada, o gerenciamento de emoções, né? É importante porque quando tem quando acontece uma situação dentro do casamento, algo aconteceu, algo X aconteceu, deu um choque nos dois seres humanos. Um tem o gerenciamento de emoções, espero eu. O outro, talvez não. Vou orar para que tenha também. Quando um tem, o outro não, o que tem, ele gerencia o sentimento, espera
a outra pessoa ter um momento de êxtase e relaxar aquela tensão cerebral, leva calmamente, não por impulso, o conteúdo novamente, o conteúdo X, levando essa decisão corretamente, pensando num todo e chegando dentro de uma conclusão. E aí o texto me diz que os pilares básicos para a inteligência emocional, ainda estamos falando dentro de um casamento, são a empatia, a automotivação e a autopercepção. Vocês vão achar assim, gente, o Alexandre é doido, ele começa falando de aluno e termina com casamento, já é uma palestra conjugal. Não, não é. É só para vocês terem uma noção, e eu acho que a maioria aqui é casada, para vocês terem... É que eu gosto muito de trazer a prática, né? O que as pessoas têm no dia a dia, e também para os meus alunos, eles terem um gerenciamento de emoções melhores. Então, vamos lá. Se eu tive uma discussão X com a pessoa, eu não tenho um gerenciamento legal das minhas emoções, a pessoa tem. Então, ela me trouxe novamente ao pensamento para podermos conversar, automaticamente ela teve a empatia. E o que é empatia? Alguém pode me dizer? Muita gente falando, eu não consigo. Empatia, Sentir a dor do outro. do outro. Muita gente falando, não consigo entender. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Muito bem. Mais alguém? Ninguém? Ok. Empatia, literalmente, é você fazer como esse leão. É você ver as coisas de um ponto de vista que não é mais seu, é do outro. Então, o primeiro pilar para o gerenciamento de emoções, para a inteligência emocional, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Vocês lembram que eu falei que eu ia falar alguma coisa relacionada à sala de aula? Deixa eu voltar aqui o slide anterior. Slide anterior. Aqui. Todo mundo está me ouvindo? Alexandre, eu tô te ouvindo. O slide aqui para mim ainda tá lá no coração. O meu No também, coração. na introdução. O de vocês está na introdução? Gente, Tá. eu já tô lá embaixo. Mentira, eu tô no segundo slide. Mas... Calma aí, então. Calma aí. Você está aqui, né? Isso, aí no coração. Eu já estava aqui, ó. Vocês não estavam nesse? Não. Gente, eu achando que vocês estavam nesse. Desculpa, gente. É o meu computador, ele tá uma benção. Então, olha só. Quando... Todo mundo tá dando para ver? Sim. Eu prometo Sim. para vocês que a próxima aula que eu for dar, eu vou estar com outro notebook. Eu prometo. Nem que eu parcele em 25 vezes, mas eu vou estar com outro. Lembra que eu falei para vocês em relação à questão da sala de aula? No começo eu falei que o nosso cérebro, ao entrarmos em algum local, ele é um camaleão, né? Ele se adapta ao local. Quando temos um controle emocional ok, como dizem aí, quando a terapia está ok, nós não absorvemos para nós, mas absorvemos para a situação. Então, se o local é escuro, se o local é triste, se o local não tem muitas cores, automaticamente
O meu cérebro absorve isso e eu vou ter um sentimento triste. Agora, se o local tem balões coloridos, se o local ele é divertido, se o local tem luzes, tem pisca-pisca, tem tons de cores que me geram alegria, eu vou ser alegre. Trazendo isso para a sala de aula, vamos analisar nesse momento. Como os alunos de vocês, ou como os pacientes de vocês, se sentem ou irão se sentir no atual ambiente em que vocês estão? Eu não digo atual ambiente na casa de vocês, não, tá? Eu digo de percepção. Vocês. Como será que os nossos alunos estão? No caso da Karen, são 25 cérebros captando uma só pessoa, um só local. Karen, como você acha que seus alunos captam isso? Acredito que alguns dias muito caótico, porque às vezes, né, na correria, eu acho que quanto mais intensa eu estou na sala, mais agitada eu acho que eles captam isso e mais agitados eles ficam. Então, o dia que eu entro na sala mais devagar, mais serena, eu vejo que o comportamento deles também fica assim, né? Eles ficam mais devagar, eles ficam menos agitados. Então, acho que eles acabam captando ali, de certa forma, né? A minha agitação. Aline, como seus alunos estão captando? Eu faço as palavras de Karen as minhas. Quando eu chego já, quando o dia é muito corrido, eu chego atrasada e já estão lá e eu não consigo relaxar, eu vejo que o comportamento deles é totalmente diferente. Agora, quando eu chego, sento, relaxo, vou recebendo eles, passando tranquilidade, o dia e o comportamento são bem melhores. Então, nós percebemos, né, essa super alteração. Aí tem pessoas que vão falar assim, é a energia do professor e tudo mais. Não, não é. Também é, né? Não posso negar isso, não. O que acontece? São as vibrações, né, que nós emitimos no tom de voz, no expressar, até no escrever, que os nossos alunos captam aquilo e fazem daquilo a realidade deles. Por quê? No caso da Karen, nós estamos falando de alunos de 8 a 10 anos. No caso da Aline, nós estamos falando de alunos de 4 anos. São pessoas, seres humanos, né, que não têm a capacidade ainda de gerir as suas emoções. E aí, depois a gente faz aquela simples pergunta: por que esse aluno é assim? Lembra que eu falei para vocês, e esses dias eu conversando até com uma aluna aqui, ela me trouxe uma ideia muito legal e eu adorei a ideia dela porque ela tirou essa ideia de uma fala minha e eu volto a tornar. Por que eu não tenho um consultório? O consultório, ele é todo colorido, ele tem uma vibe muito top, né? Eu posso fazer do meu consultório o circo Big Bang, né? Um local mais divertido que tiver. O paciente, ao entrar, ele vai absorver a energia, ele vai absorver o sentimento do consultório. Então ele muda. E aí eu trabalho nele
uma questão que, se fosse na casa dele, demoraria 2, 3 sessões, no consultório 3, 4 meses. Porque ele vai soltando aos poucos, porque ele fica mais interessado no meu balanço, ele fica mais interessado nos brinquedos, ele fica mais interessado em jogar, ele fica mais interessado em N situações e não na causa que a gente tem que trabalhar com ele. Ah, mas você não vai fazer isso na casa dele? Vou. Mas, como eu disse, quando entramos em um local, o nosso cérebro ele capta todo o local. Então, o que é mais interessante para mim? O que é mais interessante para o meu consciente, meu subconsciente? Gastar energia pensando no que eu vou trabalhar com o psicopedagogo, na minha dificuldade, ou eu vou gastar energia com o que tem no consultório. Alguém vai encontrar. Ó, eu vou dar um testemunho, né? Não é nem testemunho. Vou dar uma parte aqui do que aconteceu comigo esses dias. Simplesmente fui para a sessão de terapia e não falei nada. Eu não queria falar. Meu cérebro não estava disposto a gastar energia a falar. E aí, quando a terapeuta ela tocou em um assunto no qual eu tenho interesse, eu desandei a andar em cima do meu interesse. Né? Ela falou de um curso que ela estava doida para fazer e aquilo me interessou e eu comecei a falar sobre o assunto do curso, não sobre mim. Por quê? Porque é mais fácil eu gastar energia com o que eu gosto do que com aquilo que me afeta. Porque aquilo vai me machucar, né? É algo que o nosso é algo que o nosso subconsciente ele nos protege. E tudo bem, né? E tudo bem. Então, quando nós vamos na casa do paciente, gente, entendo, eu não estou falando para vocês, quando acabarem após, não abrirem um consultório. Por favor. Vocês, cada um tem a sua experiência. Eu estou mostrando o meu ponto de vista. Cada um aqui tem seu ponto de vista e vai construir o ponto de vista deles. Como eu disse, minha professora, que era minha orientadora na pós-graduação, ela tinha consultório e ela sempre orientava os alunos a ter consultório. Eu, particularmente, na minha, no meu gerenciamento de emoções aqui, eu prefiro atender em casa, nas casas. Enfim. Perdi minha linha de raciocínio. Alexandre, Sim. tem mensagem no chat. Deixa eu ir lá no chat. Obrigado, Karen. Opa. Juliana, levanta a mão. Pode falar, Juliana. Tá chegando para mim todas as mensagens agora. Vamos lá. Maiara. Eu entendo que é uma troca. Minha turma é muito agitada. Eu chego na sala, cantamos uma música e iniciamos. Te mando respirar e vamos lá. Tem dado muito certo. Percebi que se eu fico agitada é pior. Sim, porque eles fazem essa captação, né? Os alunos, eles fazem essa... Gente, o slide está aparecendo para vocês? Sim, o slide onde está escrito ali, o segundo slide, né? O terceiro slide, na verdade. Tá. Os alunos eles fazem essa captação. E aí eu pergunto para vocês, professores de sala de aula, a seguinte pergunta: como podemos fazer com que os nossos alunos tenham um bom gerenciamento emocional? Com jogos? Com atividades? Como?
Alguém? Eu tô vendo que Mayara tá digitando. Juliana, eu vi que você levantou a mão. Sim, Júnior, foi na hora do que você estava falando sobre a influência da criança, né? Em relação ao adulto quando chega na sala, quando ele chega agitado e tal. O professor, no caso. E recentemente eu passei por uma experiência, eu fui para uma nova igreja, e nessa igreja tinha o culto das crianças, e lá do templo a gente conseguia escutar a professora no culto das crianças. Aquilo me deu um susto um pouco, porque eu não sou de falar alto com as crianças, eu não sou de gritar, eu não sou de falar alto, eu detesto gente que fala alto comigo e também principalmente com as crianças. E aí passou um tempo, eu fui convidada também, né, a participar ali do Ministério Infantil e fui dar a minha primeira aula. Na minha primeira aula, as crianças me receberam. Eu já estava dentro da sala, né? Mas como eu sou nova na igreja, então as crianças me receberam agitada, falando alto, e em nenhum momento eu falei alto. Então eu ficava assim, ó, não precisa falar alto, Tia Ju tá te escutando, eu tô pertinho. E aí eles começaram a ficar constrangidos com o ambiente, onde eu não falava alto, e começaram a falar no mesmo tom que eu. Nos outros cultos, a gente até via o pastor, a professora conseguindo atrapalhar até o pastor de falar. E aí, quando eu dei aula, a professora, né, que estava no meu lugar antes, falou assim: Nossa, Juliana, eu nem escutei tua voz. Você deu aula? Eu falei assim, dei, mas eu dei do jeito que eu estou falando com você aqui, né? Não precisei gritar, porque se você grita, a criança também grita. Se você bate palma, a criança também bate palma. A criança, você é o espelho, né? Então, o que você fizer, a criança também vai fazer. E aí ela falou assim, e ela já tem 3 filhos, né? Então ela falou assim, e faz sentido mesmo, hein? Eu falei assim, pois é, aquilo que você fizer, a criança vai fazer. Então, como você chegar no ambiente, ou como você chega no ambiente, vai ditar como o ambiente vai ficar daí para frente. E foi exatamente isso que aconteceu com a turma. Então, quando eu chego, eles já sabem que não precisa gritar, porque Tia Ju está ali do lado, Tia Ju está ouvindo. Se tiver que brigar, se tiver que chamar atenção, né, brigar, chamar atenção, eu chamo no mesmo tom que eu tô. Até porque eu tenho essa dificuldade com grito. Mas eu levantei a mão nesse momento que você estava falando da influência, né? Sim, e eu particularmente, né? Eu, em sala de aula, quando eu estou com alunos, eu tenho meu tom de voz alto. É normal, é natural, é super natural. E a maioria que sabe disso, não é porque eu estou me alterando, não é porque eu estou estressado, é porque é o meu tom de voz. E eu percebo em sala de aula a mudança de alterações de voz dos meus alunos porque eu falo alto. Então, é algo que eu preciso trabalhar em mim? Talvez. Ou talvez não tenha jeito, porque eu nasci numa família gritando mesmo, né? Todo mundo fala alto, menos a Juliana. Então. Menos eu, obrigada. Porque eu vivo brigando com isso, né? É a única da família que fala baixo e tudo mais. Mas, assim, eu acho que deva ser um cotidiano que eu tenha com alunos mais velhos, com alunos mais rebeldes. Parece que as escolas gostam de me colocar nas turmas de 5º ano, né? Onde ou a gente fala alto ou eles dominam a turma. Mas você percebe a alteração do comportamento dos seus alunos. Primeiro, precisamos conhecer nossos alunos. Os meus alunos gostam muito de expressar a sua opinião. Eu gosto de trabalhar com vídeos e jogos. Estou trabalhando a questão de falar um pouco mais baixo, porque é algo natural em mim. Eu também preciso falar bem alto por conta do meu aluno com deficiência auditiva. É importante para a leitura labial. Sim, mas não tem mediador?
Ah, tá. Então, você realmente precisa falar um pouco com mais expressão, né? Para que ele possa entender. Isso é tudo, né, filha? Você é mediadora, você é professora, eu entendo. Mais alguém? Alexandre, então eu tenho uma experiência com um aluno, né, nessa questão comportamental também. Logo assim que eu entrei na turma, eu tenho um aluno que ele perdeu a mãe, então toda vez que alguém falava algo com ele, falava um não para ele, ele chorava. Então ele não podia esperar um pouquinho no banheiro, ele não podia esperar nada, mas ele absorveu esse comportamento do pai. Então ele chegava na sala e ele tinha o reflexo do comportamento do pai, validando, né, aquele sentimento dele, aquele comportamento dele. Então quando eu fui trabalhando isso com ele e ele foi evoluindo, então em algumas, né, a primeira oportunidade que eu tive e conversei com o pai, e falei que aquele sentimento, da maneira que ele estava agindo, não era algo normal para ele, por mais ter perdido a mãe. E aí eu fui ajudando o pai a trabalhar com ele, né, e com as emoções próprias. Hoje ele é um outro aluno, ele tem uma outra percepção e ele evoluiu em todos os sentidos. Até mesmo nas matérias ele evoluiu a partir daí, porque ele estava absorvendo aquela carga, né, de casa, aquele comportamento de casa e refletindo na escola. Então, eu toda vez que conversava com ele, que ele não podia esperar nada, ele chorava e ligava esse sentimento à perda da mãe. Então, quando eu comecei trabalhando com ele e validando, né, o sentimento da tristeza nele em alguns momentos, mas que ele também precisava ter os sentimentos, captar o sentimento da turma na hora da alegria, na hora da brincadeira, na hora da atividade, ele foi mudando o comportamento e evoluiu em todos os sentidos. Então, hoje ele não tem mais esse tipo de comportamento. E até mesmo na hora das atividades, ele conseguiu evoluir, ele conseguiu ler, que ele não estava conseguindo ler. Então, mudou, né, a percepção dele. Então, tem momentos, tem dias que ele chega na sala triste, e aí vem conversar e fala que tá com saudade da mãe. Mas depois aquele ambiente da alegria das crianças, do momento da brincadeira, ele vai captando aquilo ali de outra maneira e vai, né, entrando ali na brincadeira da turma, vai entrando naquele espírito mais alegre da turma, vai mudando, né, o comportamento dele durante a aula. É só isso. Seu microfone está fechado. E eu tô falando aqui, meia hora já, eu tô aqui me expressando e meu microfone ligado. Eu acho que vocês nunca vão ter nessa pós-graduação um professor tão louco como eu. Meu Deus do céu. Gente, Vamos lá. Eu tô falando aqui que é importante realmente nós percebermos isso nos nossos alunos. Por isso que eu falo para vocês a necessidade de vocês lerem o livro O Corpo Fala. Porque o livro, ele traz para a gente percepções maiores do que na qual nós temos. O nosso cérebro, ele nos traz percepção, naturalmente, né? É algo natural dele. Mas quando a gente lê o livro O Corpo Fala, são coisas assim, você fica, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso antes. Precisamos trabalhar mais essa parte cognitiva do nosso cérebro. Dizem que dizem que nós não podemos ter poderes. Eu discordo. Nosso cérebro ele tem um poder tão grande de desenvolvimento que isso gera em nós dons. E para mim isso é excepcional. Para mim isso é maravilhoso. Então, quando começamos a absorver conteúdos nos quais fazem com que a minha capacidade
de ver o todo melhorar, automaticamente eu tenho superpoderes. Porque eu vou começar a ajudar as pessoas, principalmente o meu aluno. Então a gente precisa ter essa concepção. Eu indico novamente a vocês, leiam o livro O Corpo Fala, está lá no grupo. Eu posso novamente compartilhar com vocês. Mayara já puxou um gatilho que eu vou entrar daqui a pouco, que é o familiar, né? O aluno, quando ele vem... Por que eu falo que o profissional, Porque o profissional, ele tem que estar com gerenciamento de emoções nas nuvens? Porque nós recebemos muitas captações das famílias. A gente vê que o aluno, a Vygotsky vai dizer que o aluno, ele é fruto do meio. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O Vallon, ele vai concordar com o Vygotsky mais na frente que o meio influencia a criança. Nós não podemos fugir disso. Se eu começo a ver muitas séries policiais, eu vou agir como um policial. Se eu começo a ver séries de Buda, eu vou agir como Buda. Se eu começo a ver muitas séries sobre comportamento, eu vou ser uma pessoa mais comportada. Então, o meio influencia. O nosso cérebro, ele está sempre em adaptações. Claro, ele só vai gastar energia naquilo que ele acha que é essencial para nós. Por exemplo, ler o livro O Corpo Fala é chato. O nosso cérebro não vai querer ter essa percepção. Mas é importante lermos o conteúdo, o livro. A mesma coisa nosso aluno. História. Tem alunos que preferem mais história do que matemática. Tem alunos que preferem mais matemática do que português. Tem alunos que preferem português mais do que ciências. Então, são coisas neurológicas que nós desenvolvemos, são funções neurológicas que desenvolvemos, que ajudam a facilitar algumas coisas e a dificultar outras coisas. Por exemplo, aqui, Mayara está dizendo que tem um aluno que ele grita muito em sala de aula, porque em casa ele recebe gritos como informação, como vai dormir gritando, como vai na rua gritando, vem cá gritando. Automaticamente ele percebe que aquilo é normal e ele traz para a vida dele. Vamos voltar aqui. Todo mundo está vendo esse slide aqui? Da empatia? Sim. Ele ficou maior aí para vocês? Aqui tá dando para ver direitinho. Ah, tá ótimo. A empatia, nós estávamos falando em relação ao casamento, né? A empatia é tentarmos vermos as coisas no mesmo ponto de vista que a outra pessoa. Aqui, esse primeiro desenho aqui do leão, né? Ele nos mostra que o leão ele teve que pegar pernas de pau, subir para conseguir ver o ponto de vista da girafa. Olha que trabalhoso. Eu não peguei essa imagem por conta da frase. Eu peguei essa imagem por conta do desenho. Olha que trabalhoso essa situação do leão. Deve ter sido muito trabalhoso. Esses dias eu vi um vídeo de profissionais que usam perna de pau. É muito difícil, sabia, gente? Subir numa perna de pau. Depois vocês dão uma pesquisada na internet. Como é trabalhoso subir. Como subir numa perna de pau? Dá uma pesquisada depois. Não é nada fora do contexto, não. É para vocês verem o quanto foi dificultoso para esse leão ter o mesmo ponto de vista do que a girafa. É muito interessante, particularmente isso para mim.
ver o ponto de vista das outras pessoas é muito difícil. Principalmente se você tem um egocentrismo em relação a si mesmo, né? Ou ao outro. Evandro falou isso com vocês na aula passada, não foi? Sobre o egocentrismo, sobre o ego, né? Mais empatia por quê? Porque é igual aquele ditado, não julgue o livro pela capa. Isto é o que sabemos da pessoa. Uma vida feliz. O que eu sei da Karen é só uma capa. O que ela sabe de mim é só uma capa. Mas quando a gente abre o livro, temos problemas, batalhas, dores, né? E a gente ignora isso nas pessoas. Principalmente quando nós estamos em sala de aula ou quando nós estamos trabalhando com o nosso paciente. Nós ignoramos muitas coisas dos nossos alunos. Por quê? Porque nós não somos empáticos. Nós não temos empatia. Mas nós não temos porque nós não somos ruins. É porque, como vocês disseram, tem dias e dias. Tem dias que a gente chega muito agitado. Tem dias que a gente chega mais tranquilo. Mas nós precisamos entender que os 3 pilares para a inteligência emocional do nosso autoconhecimento, o primeiro é a empatia. O que nós estamos trabalhando aqui hoje é algo que nós devemos trabalhar em nós mesmos, deveremos trabalhar em nós mesmos, para que possamos aplicar em nossos alunos. A empatia é muito importante. Vocês sabiam que tem pessoas que não têm empatia consigo mesmo? Elas não são empáticas consigo mesmo. Vai ter imagens na frente mostrando isso. Isso é muito complicado. Faz com que a pessoa, ela não... Porque o que eu não tenho comigo, eu não tenho com os outros. Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir ter com outra pessoa. Já repararam isso? Deixa eu sair daqui do slide para poder ver se tem alguém comentando no chat. Já repararam isso? Se eu não consigo ser feliz comigo mesmo, eu não vou ser feliz com outra pessoa. Que tenso, né? Que chato. Se eu não consigo ter empatia comigo mesmo, eu não vou ter empatia com o meu aluno. Porque tem pessoas que têm uma cisma com alguns alunos. Porque aquele aluno é igualzinho a ela. Que aquele paciente é igualzinho a ela. Ou a ele. Então a gente precisa analisar. Bom, estamos falando sobre inteligência emocional, a neurociência e a inteligência emocional. Por que eu pus esse conteúdo na grade? Para podermos primeiramente analisarmos a nós mesmos. Será que nós estamos sendo empáticos conosco? Será que eu me olho no espelho e eu sou, nossa, eu tenho empatia por você, eu vejo o seu ponto de vista. Eu, particularmente, alguns podem até me chamar de doido. Mas eu converso comigo mesmo. Eu falo, Alexandre, tá na hora da gente conversar. Quase todo dia. Quase todo dia eu sento comigo e falo, ó, o negócio tá complicado, deixa eu entender seu ponto de vista. Um exemplo, montar essa aula foi difícil. Eu sabia que eu ia mexer com a parte emocional. Eu enrolei bastante. Falei, complicado, hein? Eu não posso ser hipócrita. Enrolei. Teve um momento que eu cheguei para mim mesmo e falei, Alexandre, tá na hora. Daqui a pouco você vai dar aula. Daqui uns dias você vai dar essa aula. Você não conseguiu um profissional para dar essa aula para você. É você. Então, calma aí. Deixa eu te entender, deixa eu ter empatia por você. Por que você não quer sentar no computador e montar o conteúdo? Primeiro, o computador é horrível. Eu entendo seu ponto de vista. Mas o que a gente precisa fazer para esse computador melhorar? Precisamos comprar outro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar aula. Por quê? Dando aula você recebe, você recebendo você tem dinheiro, e aí você compra outro.
Então, você ter uma empatia consigo mesmo, é você entender seu próprio ponto de vista. Eu não sei se já acontece isso com vocês, não sei se é só comigo, não sei se é uma experiência que eu compartilho em carreira solo, mas se a gente não tem empatia por nós mesmos, quem vai ter? Exatamente. É isso aí. Quando nós temos empatia conosco, automaticamente nós vamos ter empatia com outras pessoas. É algo que nós precisamos analisar. Muitas pessoas elas não entendem aquela voz. Eu publiquei um livro chamado... Meu Deus, será que eu esqueci até o nome do meu próprio livro? Eu publiquei um livro chamado... Eita! O nome do meu livro é... Mande embora tudo aquilo que te faz mal. Né? É um e-book, né? Que eu publiquei em 2020. E nele eu falo que aquela voz que fala conosco no nosso subconsciente é a nossa verdade, somos nós mesmos. Às vezes a gente quer ouvir uma verdade de uma pessoa, mas o nosso subconsciente ele mesmo nos diz a própria verdade. Ele diz quando nós estamos doentes, ele diz o que é verdade, o que é mentira, quando nós devemos confiar em alguém, quando nós não devemos confiar em alguém. Aquilo se diz consciência. É a nossa voz, é o nosso interior. É ele que me orienta. Outros podem dizer que é o Espírito Santo. Cada um tem sua percepção, cada um tem sua perspectiva, cada um tem seu foco. Mas, como neurocientista, eu digo para vocês, é o eu de vocês. Então, precisamos ouvir mais a voz que nos fala aqui dentro. Mas essa voz, para ela falar, ela precisa de liberdade, que é empatia. Precisamos ser empáticos com ela. Próximo slide. Aqui em cima, calma aí que vai dar um... Travou aqui para mim. Só um minutinho. Aqui em cima, vai me dizer que eu preciso ter a empatia, a automotivação. A automotivação não é algo que... Não é algo coach também não, tá? É algo que nós precisamos ter dentro de nós. E gerar isso no nosso paciente e no nosso aluno. A primeira frase é: a conquista vem quando você cancela as desculpas e transforma